Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversinha com vocês e hoje o tema é sobre um dos projetos que a gente tem, uma das vivências que a gente tem no De Lá para Cá, que é Cultura em São Paulo. Então a gente vai começar falando de como surgiu a ideia de fazer essa vivência. Surgiu de uma forma muito legal, né? Aliás, a gente só. Tudo vai surgindo aqui, entendeu? Porque você vai vivenciando, vai vendo como pode adaptar. Cultura, ele sempre foi colocado no lazer. Para quem não sabe, a gente iniciou com lazer. Então, a gente tinha o calendário e os jovens escolhiam as saídas, davam dicas e a gente saía e de repente assim a gente começou a perceber que o lazer em relação à cultura não A tinha gente colocava na grupo. programação, né? Então, assim, atividades culturais para incentivar justamente que eles É, tivessem outras opções de lazer. vamos ao museu, tal, não sei o que, não Os tinha, grupos não se não formavam. se formavam. Agora, teatro, cinema até se formavam, né? E aí a gente começou a perceber novamente que para ir para o cinema, para ir para o teatro, era importante você ter aquele espaço de estar trabalhando o conteúdo dessa história, né, do evento, para que eles antecipar, né, Para eles antecipar o para eles conteúdo, entenderem, né? para ficar motivador para eles terem essa aprendizagem, essa compreensão e depois retomar essa saída. E aí então nós temos hoje um projeto Vivência Cultura em São Paulo, às quartas-feiras. A gente tem um grupo onde a gente faz isso, né, Rose? A gente faz essa Esse antecipação de trabalho. conteúdo, planejamento, as escolhas, aí a gente faz a vivência e depois a retomada, né? Isso. E com isso a gente gera a aprendizagem significativa. E por que? Então, mas aí a gente estava falando assim, por que que a gente fala de cultura para pessoas com deficiência intelectual? Por quê, né? Por quê? Porque essas pessoas estão no mundo. É O simples mundo assim, tem né? cultura. Porque elas estão incluídas, né? Então, elas têm que estar também incluídas nesse contexto cultural. Exatamente. Não é isso? Tem muitas que saem com as famílias, né? Que têm essa vivência com as famílias. Mas tem famílias que não vão tanto, né? Não curtem tanto isso. Ou se vão, de repente o jovem não quer ir, porque realmente não está motivado, acha o museu uma coisa chata. Então, é mostrar esse lado interessante, né, para eles. Eu acho que para qualquer jovem, né? E acho que a gente está falando. A gente está falando de cultura no geral, né? É que nosso público tem deficiência intelectual. Então a gente coloca as coisas de uma forma que fique compreensível e motivador para eles, Exatamente. né? E aí a gente estava falando também, então continua falando. Então assim, todo o processo, as etapas do projeto, né? Que é o levantamento prévio. O levantamento prévio, a escolha, falar sobre esse conteúdo. A gente estuda, né? A gente pega várias situações, temas, a gente assiste vídeos, a gente vê entrevistas, livros, que eu acho que eu já falei, e depois. Não falei. Depois a gente vai para a vivência, né? E dessa vivência a gente registra coisas, eles mesmos registram coisas que eles acham interessantes. Eles aprenderam nessa vivência a registrar. Então hoje é natural que, por exemplo, a gente esteja fazendo alguma coisa em algum local assim e elas peguem o celular para fotografar alguma coisa que elas acham interessante. Naturalmente. Isso já acontece naturalmente. Era uma coisa assim, não vou pegar o celular. Depois passou, vou fotografar tudo. Então fotografava tudo. E agora a gente percebe que é aquilo que tem interesse. Então tem que existir esse processo. A nossa metodologia é essa, tá? Será que as pessoas em outras cidades
também, né, as pessoas com deficiência intelectual em outras cidades conhecem suas cidades, porque a gente tem assim muita proposta cultural em São Paulo, né? A gente vive numa cidade que oferece muita coisa gratuita, inclusive, né, Ana? Que foi isso, a gente veio descobrindo, nós viemos descobrindo, né? Já vem há anos então, isso, né? né? Então, a gente veio descobrindo. A gente ficou pensando, será que as pessoas com deficiência em outros lugares também conhecem, também sabem, também têm interesse, também, né? Se existem projetos assim, né? Em outras instituições, outras ONGs, enfim, né? Que fazem isso. Porque assim, o importante é você tá fazendo sim uma saída de cultura tal, mas a importância mesmo é essa pessoa ela ter uma aprendizagem significativa, não é ir por ir, tirar uma foto e acabou. Pronto, eu fui. E a gente começa a ver que no nosso bairro, a gente saindo de casa, às vezes a gente tem já alguma coisa de cultura, né? Uma padaria diferente, uma casa diferente, a gente fala em arquitetura, então, né, a gente diferencia a gente muito fala isso. que a gente foi aprendendo também muita coisa, até pelas propostas que a gente fez, e que assim, que teve coisas que a gente fez há tempos atrás que até hoje estão presentes. E aí eu me lembrei de um dos temas que a gente abordou, que foi com grafite, né? Então a proposta era conhecer grafites, assim, onde na cidade de São Paulo a gente poderia ver grafites, e qual a diferença de grafite de pichação, né? Então a gente foi se aprofundar um pouquinho mais, e hoje assim, a gente, parece que assim, os grafites estão, né, nos nossos olhos, assim, porque a gente consegue perceber, e elas, né? A gente não via. A gente não observa, né? Isso. Chegou na observação. Então, por quê? A partir do momento que eles entendem, conhecem o que é grafite, percebem que grafite é uma coisa, pichação é outra, mas também tem o seu valor, né? E aí a gente vai pro grafite, aí começa a ver os detalhes, né? Conhecem os artistas, né? Você conheceu Gêmeos, né? O Cobra. Esses dias uma das meninas que estava com a gente de dentro do carro, ela viu uma obra e falou, é uma obra do Cobra. E era mesmo, a gente foi lá ver assim, né? Tava lá, tava assinatura. E tem, como a Rose falou, na cidade toda. E aí a gente passou também a observar, nós como profissionais, nós como pessoas que não têm deficiência intelectual, nos tornamos mais observadores, eu acho que a partir do que a gente propõe para eles, né? Essa vivência nossa, a gente começou falando de cultura no geral, assim, então o que era cultura? A gente levou para o grupo e o grupo trouxe o que era cultura. Então, assim, as atividades culturais para eles era cinema, teatro, enfim, eles foram dando essas possibilidades e a gente foi encaixando isso, né, e focando no que era de fato cultural, né, e daí a gente começou a propor temas. Então o grafite foi um dos temas que a gente abordou, né. Hoje o nosso tema, por exemplo, a gente partiu da questão da ancestralidade, né, da questão da descendência dos imigrantes. Então a gente já foi, por exemplo, no Museu da Imigração em São Paulo, e a gente está trabalhando a imigração italiana, porque tem pessoas de origem italiana. Então tudo que tem cultura, né, da Itália, a gente está buscando se aprofundar um pouquinho mais. E depois a gente vai para outros espaços com outras culturas. Nós fomos para o bairro do Bexiga, né? Percebemos todo assim a arquitetura, né, do bairro. A arquitetura, a igreja principal, a igreja. Então, e ainda tem bastante coisa da Itália ainda, né? Aí a gente vai para filme, né? A gente também, então a gente vai usando várias estratégias para trabalhar um tema, né? E que aí assim amarrar um pouco essa questão da cultura também, né? Porque parece que cultura é algo sempre que a gente tem que aprender de uma forma obrigatória, e não de uma forma espontânea, de uma forma mais natural, né? Parte da nossa vida, né? É isso aí, é isso, gente. Então acho que dessa vivência que a gente tem para falar isso hoje é isso. Obrigada. Tchau.